O Dia das Mães está chegando e se você trabalha com redes sociais, seja como social media, criador, especialista, tem uma coisa que você precisa entender. Essa não é só mais uma data comemorativa. É uma oportunidade real de gerar conexão, engajamento e até vendas sem parecer apelativo. Não importa o seu nicho, seu produto ou seu serviço, todo mundo tem uma história com a própria mãe. E nesse vídeo eu vou te mostrar ideias criativas e estratégicas do que postar no Dia das Mães para gerar engajamento, mesmo que elas não sejam o seu público-alvo, ou seja, mesmo que você não venda para mães. Mas, antes das ideias, eu preciso te dar um alerta. O maior erro que eu vejo todo ano é postar aquele carrossel genérico, ou aquela foto genérica dizendo parabéns a todas as mães, com uma florzinha e uma legenda que ninguém lê, sabe? Essa é uma das poucas datas em que você pode trazer muita humanização para o centro do seu conteúdo. E fazer isso de forma autêntica vai gerar mais engajamento e possivelmente vendas. Porque todo mundo carrega alguma coisa da mãe, seja um ensinamento, uma dor, um exemplo, uma ausência, uma saudade. E é aí que mora o poder. Você pode tocar quem te segue de um jeito verdadeiro e isso vale mais do que qualquer campanha pronta. Entendendo isso, vamos para os conteúdos de forma prática para que você comece a aplicar aí o quanto antes, porque o Dia das Mães está chegando. Vamos lá, número 1. O que minha mãe me ensinou que eu aplico hoje no meu negócio? Algo como, minha mãe não terminou os estudos, mas me ensinou tudo sobre disciplina e empatia, e isso moldou a forma como eu atendo os meus clientes hoje. Percebe que a gente está transformando um carrossel, um vídeo, um Reels em um ensinamento direto, algo mais profundo? A sacada desse conteúdo é mostrar a ponte entre o profissional e o pessoal, algo que a sua mãe te ensinou e que você consegue refletir no seu negócio. Segundo tópico de conteúdo, você pode usar um tom mais criativo, que mistura um pouco de humor e posicionamento também. Você vai trazer conselhos ou orientações que você daria para sua mãe se ela estivesse começando hoje no seu trabalho, no seu serviço, com o seu produto ou com o trabalho, serviço, produto do seu cliente. Então, se minha mãe fosse minha cliente hoje, eu diria. Ou se minha mãe fosse social media hoje, se tornar social media hoje, eu diria. Ou então para nutricionistas, se minha mãe fosse minha paciente, eu diria, você não precisa comer alface com tristeza para poder se cuidar. Você pode comer outros tipos de verdura. Para social media, se minha mãe fosse minha cliente, eu explicaria que não precisa postar 7 vezes no dia ou 7 vezes por semana para realmente conseguir vender. Então, é aproveitar o gancho do tema do Dia das Mães para ensinar alguma coisa valiosa para sua audiência. Terceiro conteúdo, frases que a sua mãe fala e que viraram lições de marketing, de negócio, de vida. E vai ser muito legal se você conseguir pegar frases que são padrão de toda mãe, sabe? Então, por exemplo, se você pega uma frase assim, você não é todo mundo, ou não é porque fulano tá fazendo que você vai fazer também. E você traz ali com um toque de humor e com mais storytelling, uma explicação de como aquilo se aplica no seu nicho. Então, você não é todo mundo, ou não é porque fulano faz que você faz também, pode ser aplicado ao fato de que marketing de conteúdo precisa ter identidade, não é porque o colega fez que você tem que fazer também. Mas claro, sempre trazendo um storytelling, contextualizando e no final ensinando alguma coisa para sua audiência. Quarto conteúdo, eu acho que esse é muito legal, porque você também vai aproveitar frases de mães, mas você vai fazer a sua audiência engajar com o seu conteúdo, sabe? Então a ideia é fazer um post que diga mais ou menos assim: se o seu conteúdo fosse uma mãe, qual frase o representaria? Ou se o seu conteúdo fosse representado por uma mãe, qual mãe seria? E aí dentro desse conteúdo a gente pode colocar no primeiro exemplo pro público colocar uma frase ali para representar o que é o conteúdo dele hoje e engajar no seu post. Ou você pode fazer um carrossel com mães famosas, exemplo, Dona Hermínia, é uma mãe muito famosa. E aí você pode pegar ali e dizer que o seu conteúdo é um conteúdo mais divertido, mais autêntico, um conteúdo que fala a verdade, que puxa a orelha da audiência. Ou então você encontra a imagem de uma mãe que é muito famosa, mas é uma mãe mais calma, mais tranquila, que passa a mão na cabeça e você compara aquilo ali com o conteúdo. Então, isso são analogias para que o público se identifique e também engaje com o conteúdo, votando ali nos comentários o que mais se assemelha com o que ele realmente entrega de conteúdo hoje. Essa ideia, ela é uma ideia mais divertida, é uma ideia fora da caixa, porque ela faz essa analogia, né, mais lúdica e ao mesmo tempo emocional. Então você traz exemplos de frases populares, frases famosas de mães, imagens famosas de mães, e a provocação é realmente entender como o seu público tem se comportado do outro lado, relacionado
relacionado a qualquer nicho. Então, pode ser focado para alimentação, para terapia, para o próprio universo de social media. Isso vai depender de qual nicho você quer atingir. Quinto conteúdo, homenagem para mães que são clientes da sua empresa. Eu sei que esse é óbvio, mas eu não podia deixar de colocar ele aqui, porque você vai fazer ele trazendo algo que de fato essa mãe queira compartilhar. Então, por exemplo, essas mães incríveis não só cuidam dos seus filhos, mas elas também cuidam dos seus próprios negócios. E a gente tem o privilégio de estar com elas nessa jornada. Então, mostrando mães que você, como social media, atende. Você pode colocar ali 3 ou 4 clientes que são mães, pode colocar foto ou vídeo delas em ação, atendendo, criando, cuidando, estudando. E você pode incluir até frases curtas de impacto. Então, por exemplo, mãe, psicóloga, criadora de conteúdo, e ainda encontra tempo para ajudar outras mulheres a se curarem. E você pode fechar esse conteúdo com algo do: se você é mãe, empreendedora, essa homenagem também é para você. Obrigada por confiar no nosso trabalho. É um post mais comercial, mais publicitário, mas você não deixa de homenagear e de se conectar com quem já é seu cliente. Isso aqui é muito legal. Se você já vende um infoproduto, você pode fazer isso com suas alunas. Se você é nutricionista, você pode fazer isso com as suas pacientes. Se você tem uma loja de roupa, você pode fazer isso com as suas clientes. E, enfim, você pega ali algumas pessoas que já estão dentro do seu banco de pessoas que consomem o seu produto e você homenageia essas pessoas publicamente. Isso não só faz com que elas queiram compartilhar, como também cria uma conexão ainda maior delas com a sua empresa. Sexto tópico de conteúdo: como minha mãe me ajudou a ser quem eu sou hoje. Então, contar uma mini história, às vezes em formato de linha do tempo, desde a sua infância até a fase que você está agora, destacando principalmente aprendizados que você teve com a sua mãe e que você trouxe para sua carreira, só que agora em formato de história. Então, em 2002 ela me levou na escola todo dia com chuva, com sol, me fez estudar mesmo quando eu queria desistir e me motivava tanto a ler e a consumir conteúdo, que hoje um dos pilares do meu trabalho é a base científica, por exemplo. Então, hoje cada campanha que eu crio tem um pouco da força da minha mãe, do incentivo dela, da forma como ela me mostrou que eu precisava ver o mundo, que era muito baseada em estudo. Então, hoje, eu sempre falo pra vocês que nada aqui é criado na minha cabeça. Tudo é baseado em estudo, em artigos, em ensinamentos práticos, testados e validados. Então, você vai pegar alguma coisa que a sua mãe te ensinou e que hoje faz muito sentido dentro do seu negócio pra contextualizar aquilo ali, mas contando uma história mesmo, sabe? Uma linha do tempo. Cada carrossel ou cada etapa do vídeo pode ser um pedaço da sua história com um ano específico. Não muito longo, né? Porque as pessoas ficam cansadas, mas de uma forma que dê pra entender, que dê pra emocionar e que dê pra fazer também essa conexão entre você e o seu público, porque contar a história conecta, né? O público sabe um pouco mais do que acontece nos bastidores da sua vida. Sétimo conteúdo entra na mesma pegada daquele post em que a gente falou sobre homenagear mães que são clientes da sua empresa. Mas aqui você vai fazer isso num formato de vídeo. Então, de repente, você pode ir até essas mães ou fazer chamada de vídeo, fazendo algumas perguntas que depois você vai conseguir pegar takes dessas perguntas e transformar num vídeo um pouco mais emocionante, um pouco mais emotivo. Quando eu tinha uma loja de roupas, eu fiz isso dentro da minha casa, com as mães da minha família. Eu tenho uma história com mães. Eu não fui criada pela minha mãe biológica, eu fui criada pela minha avó, que foi minha mãe adotiva, e que não é mãe biológica da minha mãe também. Enfim, isso é uma história para outro momento. Mas, com isso, eu também acabei sendo criada pelas minhas tias, filhas biológicas da minha avó. Então, eu costumo dizer que eu tenho 5 mães, porque muita gente cuidou de mim quando eu era criança e tudo. E quando eu tinha loja de roupa, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre essas mães, sobre o cuidado que elas tiveram comigo, e eu peguei takes de falas delas. Então eu fazia perguntas e isso foi tão legal, porque mesmo hoje, com a minha avó já falecida, quando eu assisto esse vídeo, ele me emociona. Foi um momento muito legal. Então, de repente, você pode até fazer com a sua mãe, com outras mães da sua família também, fazendo perguntas: o que é ser mãe pra você? Qual o momento mais desafiador da maternidade? Perguntas que você vai conseguir depois pegar, juntar em takes e transformar em algo que seja mais emocionante e que possa homenageá-las. O segredo é pensar com intenção. O que a sua audiência quer sentir nesse dia? O que normalmente ela sente nesse dia? Qual tipo de reflexão, emoção, lembrança você pode provocar? Não é só sobre vender, é realmente sobre emocionar, sobre fazer parte da memória emocional das pessoas. Porque quando elas sentem algo com o seu conteúdo, algo realmente emocional, elas fixam você na memória. Se faz sentido pra você e você quer ver mais conteúdos de outras datas comemorativas aqui neste canal, não esquece de deixar aqui embaixo qual que é a próxima data comemorativa que você quer ver por aqui e de curtir o vídeo, porque é através dele que eu entendo que você quer ver mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo. Tchau!